pensei que você gostasse da Constância. Gosto. Então por que você fez essa cara? A Constância é que mais pode desconfiar. Ator, produtor cultural, professor e diretor da Fundação Brasileira de Teatro. Hoje eu recebo Josuel Júnior. Estou impressionada com a quantidade de coisa que você faz e me perguntando quantas horas tem o seu dia, porque 24 horas não deve caber tudo isso. Olha que cabe. Primeiro, um prazer estar aqui conversando contigo. Sim, é um dia em que 24 horas, das 24, umas 16 são dedicadas ao ofício, de fato, sabe? É incrível, eu não sei como é que você consegue, como é que você dá conta de fazer tanta coisa, porque só a Fundação Brasileira de Teatro é uma vida, né? E esse trabalho na Fundação Brasileira de Teatro, ele é recente, ele tem um ano, completou um ano nesta semana, inclusive. Talvez o fato de ser virginiano ajude um pouco, né? Mas essa gestão de tempo, essa gestão de horário, é o que me faz ser artista até hoje. Talvez se eu não tivesse essa ocupação artística, eu não me denominaria artista de verdade, sabe? Isso faz parte também do ofício, estar dedicado à arte. E se organizar para conseguir abarcar tudo isso, porque eu acho que é muita coisa, né? Cansar a gente cansa, e eu sou um homem cansado também. Mas eu sou um homem cansado proativo. Quando você me fala do trabalho na Fundação Brasileira de Teatro, lá na Faculdade do Sina e Teatro do Sina, tem dois caminhos. O caminho de ser um trabalho muito difícil, porque agora a gente está inventariando todo o acervo histórico de Dulcina de Moraes e da Fundação Brasileira de Teatro. Difícil pelas atuais condições, né? Passamos muito tempo sem luz, esse problema vai ser resolvido agora. Mas é fascinante porque, te digo de coração, abandonei o mestrado em um ano fazendo. E o que eu estou vivendo no Dulcina é niveladíssimo com mestrado e doutorado. É uma pesquisa teatral imensa, é um mergulho na história do Brasil, sabe? É na história do teatro brasileiro e na história do Brasil, como você Total. falou. De fato, você tem tudo ali, né? Tudo naquele acervo. Eu quero falar do acervo daqui a pouco, mas eu quero começar te perguntando como foi que você entrou para o teatro. Porque eu sei que você é nascido e criado em Samambaia, é a sua cidade do coração, você mora lá até hoje, e foi essa cidade que te puxou, acabou te puxando pelas manifestações culturais para a área artística. Eu queria que você contasse essa história. A gente tem que lembrar que o final dos anos 90 não foi fácil para quem era morador de periferia. Nós tínhamos dois caminhos, que é um caminho muito comum, não só de Samambaia, mas também de Ceilândia, Recanto das Emas, Riacho Fundo. O entretenimento para essas comunidades em finais de anos 90 era ou igreja, grupo jovem de igreja, ou algo correlacionado às igrejas. E aí, a Via Sacra de Samambaia, que era a Paixão do Cristo Negro, ela já nasceu audaciosa, porque ela já se intitulava A Paixão do Cristo Negro em 98. 98, eu fui assistir, em 98, a Via Sacra, e me questionei assim, que massa, né? Porque realmente Jesus Cristo é preto. Que bacana. Só que isso não era um argumento que o grupo utilizava como contracultura. A contracultura era o fato só de ser. Isso foi fantástico. Aí eu me interessei em fazer as oficinas porque eu era muito tímido. A minha mãe me colocou para fazer teatro nesse período. E aí, cara, você vê outras pessoas que às vezes têm pensamentos parecidos com o seu. Uma coisa meio fora da caixinha. Os professores da Via Sacra de Samambaia eram formados ou formandos em artes cênicas na Dulcina e na UNB. Então isso também isso mudava o jeito de você fazer entretenimento, porque eu me divertia muito, eu aprendi a me alongar de verdade fazendo exercício de teatro lá aos 14. E não parei. Só que a gente também foi entendendo no começo dos anos 2000 que se a gente não usasse a marca de Samambaia como uma cidade cultural, ninguém ia ver por nós. Então a gente começou a procurar, e você vai lembrar muito bem disso, as redações de jornais pelo Fale Conosco. Não tinha assessoria de imprensa. Era bem assim, olha, eu liguei aqui para o jornal, eu preciso divulgar que a gente vai ter apresentação, como é que eu faço? Isso parecia tão ingênuo para os jornalistas que recebiam, que eu passei a me tornar pauteiro dos jornais em assuntos relacionados à Samambaia. De coisas do tipo, vai ter apresentação essa semana de teatro? Ou, conhece alguém que o bujão de gás de casa estourou? Então isso também foi formando uma identidade minha como artista dentro da cidade. E tem uma frase que eu gosto muito, Márcia, que é: a gente sabe quando a história de um lugar se confunde com a nossa, quando você não consegue dissociar.
Exatamente. Eu não consigo me dissociar de Samambaia e Samambaia de mim. Não que eu seja um filho querido de Samambaia. Eu também não me coloco nesse lugar. Mas você virou uma referência. Querendo ou não, você virou uma referência dentro de Samambaia. Fico feliz. E até essa coisa dos jornalistas te procurarem. Você conhece alguém que tem esse perfil que mora em Samambaia? É uma maneira de você ser ali a pessoa que as pessoas se lembram quando tem algum assunto relacionado à cidade. Isso é muito bacana. E foi muito bonito nesse período. Então, da Paixão do Cristo Negro, as oficinas de teatro, de projetos apoiados aqui do Plano Piloto, que tinham que ir para as cidades satélites, combinavam de ir para Samambaia. Então, o que um menino de 16, 15 anos quer? Fazer curso de graça, né? Claro. Então, nesse período, fui apresentado ao Zé Regino, pela palhaçaria, me formei palhaço com o Zé Regino. E aí as coisas foram ganhando outras proporções, porque eu fui começar a assistir teatro aqui para a parte central de Brasília, com o André Amaro, no Teatro Caleidoscópio, porque era de graça, era mais fácil de assistir, o ônibus voltava para casa, porque também tem isso. Ter a atitude de ir ver uma peça de teatro no Plano, ela tem dois caminhos. Uma é tomar a atitude de ir, e outra é torcer para voltar para casa. Vai ter ônibus. Então tudo isso eu botava na conta, sabe? Quando você vai repetindo essa feitura teatral com o passar dos anos, você vai entendendo que isso talvez seja uma linguagem. Então eu estava envolvido nessa linguagem. E aí você começou, teve uma coisa de novela também, né? Teve um bichinho de novela também que te picou e o teatro também foi por aí, né? Eu sempre assisti muito Vale a Pena Ver de Novo. Uhum. E eu adorava uma coisa fascinante dos parentes de casa já saberem o que ia acontecer na novela, mas para mim ela era inédita. Isso bugava a minha cabeça. Eu lembro de assistirem Tieta, e eu adorava Tieta, e eles anteciparem os capítulos. E eu pensava, mas como, gente? Isso pra mim é muito novo. Então, eu aprendi a gravar os capítulos de novela em videocassete, porque eu ou estudava, ou não tinha tempo de ver o horário que passava, e nisso eu fui aprendendo a editar. Aí me deu o comichãozinho de entender televisão. Uhum. Aos 18, eu fiz um teste escondido para figuração de uma novela da Glória Pérez, América. Uhum. Passei escondido. Mas era um teste que você pagava para gravar, tinha que fazer um casting para um comercial de picolé, e aí, sobrando tempo, gravava uma cena da novela América, tinha uma coisa assim. Mas eu já fui com o meu currículo embaixo do braço, pensando, eu tenho que entregar para algum produtor, alguém precisa saber que eu existo, que eu sou de Brasília e tal. E um dos produtores falou bem assim, você é de Brasília, né? Eu falei, sim. Não se faz novela em Samambaia, né? Eu, não. Onde é que faz? Eu, Jacarepaguá. Ele, então, Projac, Jacarepaguá, você tem que morar aqui. Então eu pedi permissão para a família, foi um investimento pesado, para eu morar até a novela terminar. Uhum. Mas quando você é figurante de uma novela, também vale lembrar, ser figurante em 2005 é bem diferente de hoje. Muita coisa é muito diferente, né? Você tá falando dessa coisa de gravar capítulo de novela no videocassete, né? Isso é uma coisa assim... Por si só já é muito antigo, já né? Já é muito antigo. A novela que eu fui gravar, eu acho que ela não estava muito bem na audiência, porque o público não entendia quando mudava a locação. Uhum. Então, nesse primeiro dia que eu saí de Samambaia para ir gravar, eu gravei uma espécie de pequenos videoclipes que iam ser usados ao longo de toda a novela numa única madrugada. Uhum. Que era ficar de cowboy dançando é na sola da bota, é na palma da mão. Toda vez que entrava essa vinheta, ia pro núcleo de boiadeiros. Uhum. Cara, isso foi numa quinta-feira. No sábado, isso passou na TV. E eu apareci em primeiro plano. E voltaria para Samambaia na segunda. Os meus vizinhos pensaram que eu já era o popstar da televisão. A minha família ficou assim, como assim um menino sai daqui pra gravar um negócio, aparece em primeiro plano na novela toda hora. Na novela das 8. Das 8. Imagina. Aí eu falei, mãe, eu preciso experimentar, talvez seja a minha emancipação deste momento da vida, assim. E fui gravar novela. Gravava muito pouco novela, gravava mais os programas secundários, né? Caceta e Planeta, Linha Direta, TV Xuxa, Sítio do Pica-Pau. E aprendi a fazer televisão olhando TV. E de repente, quando eu volto para Samambaia, começo a fazer cinema e me vem a pulguinha, a vontade de fazer faculdade, eu já não tinha medo de estúdio. Uhum. Isso já não era uma questão. Apresentando a Paixão do Cristo Negro de Samambaia para 40 mil pessoas, mas também não era uma questão ficar nervoso na frente do palco. Passou um pouco o carro na frente dos bois, talvez, né? Digamos assim. Talvez, e para um sentido positivo, né? Com certeza. Então, meus colegas de faculdade que tinham vontade ou preconceito com televisão, para mim isso já nem era um processo dialético, já não... Não, já foi, é muito bom e tem que experimentar mesmo. Foi por esse caminho que eu fui trilhando a trajetória. E aí você começou a atuar em teatro e estudar e realmente fazer teatro em Brasília. Exatamente. Na faculdade do Sina,
Vou falar de novo do problema do ônibus, né? Voltar era uma questão. Então eu passei a ser produtor do Dulcina, porque ganhei uma bolsa no 3º semestre por bom trabalho. Olha que coisa. Chamou atenção, né? E não tinha como voltar para casa, então por um bom período eu dormia no Dulcina. E isso foi me dando uma familiarização muito forte com a instituição, com o prédio, com o teatro. Uma apropriação mesmo, assim, aquilo também fez parte de mim. Não fazia, mas começou a fazer. E nesse afã dos 20 e poucos fazendo teatro, eu entendi que às vezes eu apresentava uma peça de teatro para 30 pessoas, para 10, para 8. Essa é uma luta comum de todos os artistas. E pensei em entrar no circuito internacional para ver se isso era assim lá fora também. Mas entrar no circuito internacional significa comprar uma passagem para o Chile de ônibus, para pegar 4 dias na Cordilheira dos Andes para experimentar um festival de teatro popular. Nessa brincadeira, foram mais de 15 festivais no Chile, Peru, Argentina, Venezuela, México. Olha que riqueza de conhecimento, de experiência, de troca. Isso me fez ter mais carinho com a minha profissão, porque no Chile a nossa companhia era muito bem recebida todos os anos e tinha um público imenso. E isso também foi dando uma vontade de pensar, caramba, não, eu acho que eu sei fazer, não é possível. Não é possível que isso não seja saber alguma coisa, né? Dulcina me ajudou muito nesse processo, né? A faculdade Dulcina incentivava essas viagens, dava algum apoio logístico. Você vai se consolidando mesmo assim como alguém que está tentando. Eu tentava. Fazer teatro na Venezuela, no Uruguai, no Chile, vamos tentar para ver de qual é. E quando se volta para o seu lugar de origem, e eu sempre vendia assim, artistas de Samambaia vão, atores de Samambaia viajam, para a gente também colocar na cabeça que a gente era de Samambaia. Isso fazia diferença, sabe? Eu acho que faz uma diferença imensa para a cidade até hoje. Né? É por isso que eu estou te falando. Ser referência numa cidade também é isso. É colocar o nome da cidade em evidência e dizer, olha, tem um orgulho do que a gente faz aqui, porque é bacana. Sim. Isso é muito bonito e isso é muito importante para a identidade das pessoas que estão ali. E hoje você tem uma Samambaia, se você levar uma quadrilha junina de Samambaia para a Itália, para a Espanha, eles vão se confundir, não vão saber se aquilo é forró, eles vão ficar na dúvida, o que é isso? Mas eles sabem que é de Brasília. Olha que coisa. Incrível. A Se Bobear, a Gente Pimba, ela fez um circuito em alguns locais da Europa e foi agora a vice-campeã do concurso nacional em Campina Grande. Isso é Samambaia pura. E eu já não tenho mais relação com isso, mas isso também sou eu, porque é a cidade. Então, ver as quadrilhas juninas estourando, fazendo sucesso, também estou fazendo sucesso com elas, entende? Com certeza. Isso é muito legal. É essa coisa que você não divide mais a sua história da história da cidade. É isso. Talvez seja é exatamente isso. Dulcina, por que você preferiu morar em Brasília? Porque Brasília é maravilhosa. Bem, além disso, o mais importante é que ele é sempre radiador da nação, não é? Daqui, dessa maravilha, você vê que beleza? Olha esse horizonte, olha que beleza, olha isso. Você está falando da Dulcina, você falou inclusive esse negócio do ônibus. O Preto Rezende esteve aqui e falou exatamente isso, que na época que ele tinha aula com a Dulcina, ele tinha um problema porque ela às vezes atrasava muito a aula, ele tinha que voltar para Planaltina e não tinha ônibus. Então isso é uma questão mesmo, né? Não é uma... Não é um detalhe, é uma questão. Oferecer a atração artística ou o bem cultural para a população é uma ação muito relevante. Essa população ter a autonomia de escolher quando ela quer ver e como ela quer voltar é tão importante quanto. Com certeza. É como a questão das libras no espetáculo. Eu não posso colocar intérpretes tradutores de libras em 2 sessões de um espetáculo que tem 16. Eu tenho por obrigação que colocar em todas as sessões um intérprete de libras, porque o público surdo, ele tem que ir no dia que ele quer, não no dia que eu ofereço. Isso muda a autonomia de querer procurar a obra de arte para fruir. E entra também, eu acho que a questão do transporte, a questão da acessibilidade, tudo isso também entra na questão da formação do público. Total. Que público é esse que a gente quer formar? É o de sempre? Não dá. É uma questão que a gente tem que olhar com carinho, eu acho. Sim. Voltando para a questão da Faculdade de Artes Dulcina de Moraes, do teatro, da Fundação Brasileira de Teatro, você mergulhou nesse projeto de cabeça. Eu diria que é um emaranhado ali de problemas. Sim. Ali viveu-se
uma época de muitos problemas administrativos e financeiros. Sim. E hoje a luta é para manter esse acervo vivo, preservado e em Brasília. Porque é um acervo que a gente falou, conta a história do teatro brasileiro, mas conta a história do teatro da cidade. Conta Total. a história do Brasil e de Brasília. Então a gente tem essa coisa mesmo de querer abraçar esse acervo e manter o acervo aqui na cidade. E você está fazendo um trabalho quase que... eu não sei, quixotesco, eu diria. Sim, sim. Que é uma coisa de moinhos de vento, assim, lutando contra os moinhos de vento. Você e 4 voluntárias, é isso? Exatamente. A gente Como é que eu queria que você explicasse um pouco como é que é isso, porque o acervo é lindo, é extenso, Sim. é trabalhoso e vocês não têm estrutura, né, para fazer esse levantamento que vocês estão fazendo. Exato. Tudo começa ainda na época da faculdade. Saber do acervo de Dulcina era sempre um lugar muito cheio de mistério. Eu já tive acesso a esse acervo quando estudante, mas sempre assim, entra ali, só olha, não toca em nada. Isso ia criando também na gente uma sensação de um mistério. Pra quê? Por quê? Eu até entendia, talvez pela preservação, para que nada se deteriore, para que tudo se mantenha como está, mas ninguém sabia o que tinha. Outras tentativas de inventário foram feitas com o passar dos anos. Parece que a última em 2002, numa época ainda analógica. Eu não tinha o computador, o scanner. E isso já não nos serve hoje. Eu fui convidado pela atual gestão da Fundação Brasileira de Teatro para ser o diretor cultural da fundação, ou seja, diretor do Teatro Dulcina e do Teatro Conchita. Mas não tenho luz, não tenho água. Eu vou ser diretor de um espaço inoperante? Opa, tenho acervo. No jeito que a faculdade se encontra, eu preciso de uma pauta positiva. Eu tenho um tesouro escondido no sótão. Eu posso pegar isso nos porões, eu posso pegar isso que está no sótão, eu posso tentar inventariar para saber o que tem. Porque se eu não organizo a casa, como eu vou dizer que o que eu tenho ali é relevante para a história do Brasil, para a história da cultura brasileira? E desvendando as caixas, a gente foi entendendo que talvez, Márcia, nós tenhamos em Brasília o maior acervo teatral completo da história do Brasil. Gente, olha isso! Quando eu falo o maior acervo da história do Brasil, é o acervo que inclui fotografias históricas, documentos de temporada, flyers e filipetas de temporada, jornais de época, figurinos históricos e todo um contexto de condecorações, premiações e o caminho que a família de Dulcina fez da Espanha até o plano piloto. Isso Quando é você incrível. faz esse caminho do século XVIII até o momento de agora, 2023, eu não tenho um memorial parecido. O acervo de Clara Nunes, ele é riquíssimo, mas ele não dá uma antessala do que a gente tem no Dulcina. O acervo de Carmen Miranda no Brasil é pífio, hoje é muito pouco, porque Hollywood pegou muita coisa. A gente ter um cartaz, o jornal, a fotografia, a crítica dessa peça e o figurino, isso é você pegar uma coleção e falar, tá aqui a história na mão. Isso nunca foi feito. Completa. A história completa. E você está falando dessa questão dos figurinos. A gente visitou, eu com Maria Cobogó, né, com o coletivo Maria Cobogó, nós visitamos uma parte mínima desse acervo, mas já é uma coisa absolutamente encantadora, que qualquer museu do mundo gostaria de ter. Exatamente. E nós não estamos falando apenas de acervo têxtil. A gente tem que valorar e subdividir o acervo têxtil. O acervo têxtil é a roupa original da Dulcina que ela usou em 89. Ok, isso é acervo têxtil. Acervo têxtil artístico é o figurino que ela usou em 38, em 46. E aí, a partir daí, eu tenho quem desenhou esse figurino. Ele é um figurino feito para ser figurino, com costura de figurino, ou ele é uma alta costura francesa? Nessa brincadeira, a gente encontra vestidos da Dior, da Dijon. A gente está em busca de peças do Clodovil, mas está muito difícil achar. A gente sabe que existiu. E encontramos agora chapéus do Saint Laurent. Então a gente fica assim, meu Deus, o que eu faço com isso? É uma riqueza em todos os aspectos, uma riqueza cultural e, inclusive, vale muito dinheiro. Um recorte histórico que agora a gente vai ter que mandar as nossas museólogas num projeto de edital cultural para ver se alguma delas consegue ir na loja original da Dior, em Paris, que já tá em contato conosco, com ela, para a gente apresentar os vestidos e ter o selo. Porque quando você tem uma peça original, tem um chassi. Nós temos o chassi de algumas.
Restam algumas outras. Mas a gente está com auxílio agora de pessoas do universo da moda que estão nos orientando. E muda tudo, Márcia, porque a gente fotografa todo o item do acervo. E aí, para ele não se deteriorar com o tempo, qual é o planejamento? Colocar cada um numa mortalha individual, um plastiquinho e um bolso com QR Code. Eu tenho que modernizar esse acervo. Se eu não modernizo, o público não vai saber que ele existe. E obra de arte não foi feita para estar guardada em gaveta. Não, com certeza. O que a gente percebe ali é que se tivesse um espaço para expor o próprio prédio ali no CONIC, da Fundação Brasileira de Teatro, se pudesse ser usado, uma parte ali pudesse ser usada para expor isso, que museu riquíssimo que Brasília teria. E antes esse material ficou organizado de uma maneira aleatória. E agora que nós temos todas as coleções, não pode ser uma história que vai ficar comigo, porque um dia eu vou sair. E a questão não é o meu trabalho no Dulcina, é quão importante é o legado de Dulcina e o que a gente vai fazer com esse legado no futuro. Um dia eu não vou estar lá, mas essa história tem que ser conhecida por outras pessoas, entende? E preservada e mantida na cidade. Eu bato muito nessa tecla porque é uma história da cidade. É uma história muito mais ampla do que a cidade. Mas Brasília que abrigou, Dulcina decidiu trazer a Fundação Brasileira de Teatro na década de 70 para Brasília. E a gente ignora o fato de que muitas organizações do Rio de Janeiro, não apenas a Fundação Brasileira de Teatro, vieram para Brasília para se consolidar aqui. Com certeza. A gente tem as escolas de samba, a gente tem toda uma mitologia em cima das coisas cariocas que vieram para cá. A questão é porque Dulcina, quando trouxe, talvez por ingenuidade, ela encaixotou algumas coisas que eram recentes naquele passado, mas encaixotadas permaneceram. E a gente as abriu agora como uma caixa de Pandora. Claro. Então tem uma dicotomia. Foi ruim ter ficado muito tempo guardado, sem ser de conhecimento público? Foi porque a gente perdeu o timing de se divulgar. Ao mesmo tempo, se não tivesse guardado, não estaria tão preservado. É uma dicotomia. A gente tem que lidar com ela. Agora, é um trabalho, eu acho que é um trabalho insano. Fazer esse levantamento com tão pouca estrutura e tão poucas pessoas e a maior parte do tempo, até agora, sem luz. Mas mesmo insano, foi feito em 40 anos pela primeira vez. Que coisa, né? Outros passaram e eu reverencio, Márcia, todo mundo que já tentou começar e terminar esse inventário e não conseguiu. Mas todo o conhecimento acerca do inventário anterior permaneceu com quem o fez. Não foi passado para frente. Por isso que eu te digo, se um dia eu sair, as pessoas precisam saber que isso existe. Eu acho que é uma falta de educação. Pessoas não têm a dimensão da importância disso. Que em outros países você dá muita importância à memória. No Brasil, não. No Brasil é negligenciado. Então, por isso também, tanto valor a esse trabalho que vocês estão fazendo. De uma maneira, como eu falei, quixotesca, né? Vocês estão ali lutando com as armas que vocês têm, que não são muitas, né? Não são muitas, mas são ligadas, graças aos deuses do teatro, a uma inteligência de pesquisa emocional, afetiva e historicista, sabe? Sabe por que funciona? Nós anunciamos numa sexta-feira a existência de um quadro furtado. Anunciamos. Houve um quadro que foi furtado do Dmitry Smailovich quando ele desenhou Dulcina de Moraes como Marquesa de Santos na peça Marquesa de Santos, ela como Domitila. Tínhamos o par do Odilon, que era o marido e ator. Tínhamos o par dele como Dom Pedro, faltava o da Domitila. Anunciamos numa sexta-feira. Na terça-feira nos entregaram esse quadro na fundação. Nossa! Um quadro de valor inestimável desse artista ucraniano, que era o grande retratista da alta sociedade na década de 20 e década de 30 do Brasil. E alguém viu no Instagram. E alguém mandou um Uber devolver. E não saberemos quem foi. Mas que bom que houve pelo menos esse movimento. Funciona. Eu acho que pega na consciência, sei lá, das pessoas e tomara que pegue na consciência dos brasilienses e a sociedade se mobilize mais em prol do Dulcina de Moraes, né? Não só do prédio, do teatro, mas do acervo, de tudo que tem ali que é muito rico, né? E a gente, quando você fala, e você fala muito sabiamente dessa questão do Brasil não ter memória,
A gente usa muito a troca dos pretéritos, né? Eu acho que talvez seja isso, essa coisa muito momentânea de você acompanhar o que está em vigor, o que está em voga, faz com que a gente se esqueça de quem veio, de quem capinou esse mato todo para a gente poder trilhar, né? Dulcina ajudou na profissionalização dos artistas, porque... Foi fundamental. Foi fundamental. A gente tem que lembrar que as carteiras de manequins e modelos até a década de 70, mais precisamente até 78, ainda eram as mesmas das profissionais da noite. Não que isso seja um demérito a uma ou a outra, mas era porque essa era a identificação vigente no período. Dulcina, com outros grandes artistas, se uniram para que no governo fosse instaurada a legitimação da profissão. Eu sou arte educador em Brasília. Arte educador não dá aula na segunda-feira. Quando você vai entrar na história, tá lá na história. A segunda-feira foi instituída como feriado para artista, porque artista trabalha sábado e domingo. Dulcina criou isso na fundação. Isso não pode ser à toa. Por que você tinha parado de fazer teatro? Meu amor, você pensa que você pode fazer teatro e fazer prédio, ser mestre de obras, fazer Fundação Brasileira de Teatro, faculdade, tudo isso junto? Não pode. E isso não pode ser esquecido. Mais uma vez, a gente vai para a questão da memória, né? Foi uma pessoa muito importante, não só... Tem a questão dos cenários, né? Que ela inovou muito, essa questão dos figurinos, mas também na legislação, na maneira como os artistas são tratados hoje. Devem muito a ela, né? E isso a gente não pode esquecer, né? E é uma continuidade, assim como ela deveu a Procópio, a tantos outros, né, que vieram antes dela. Mas como a gente está falando de um Brasil moderno, de um Brasil que olha para trás e reverencia esse passado, a gente não pode deixar de militar sobre Dulcina. Com certeza. Qual é o seu olhar para o futuro, nesse caso específico desse acervo e dessa questão que está ainda muito enrolada do ponto de vista de dívidas trabalhistas e uma série de coisas ali? Para o público entender, são problemas jurídicos de erros de gestão e gestões equivocadas. Com o passar do tempo, Dulcina ficou conhecido como um lugar que sempre esteve em crise. O que eu posso olhar para o futuro agora é: não vamos falar da crise. A crise existe, eu preciso que o governo me ajude com a crise, que a sociedade me ajude com a crise, que os apoiadores me ajudem com a crise. Mas, se eu abro no Google notícias de Dulcina, crises. Eu sei que parece ingênuo quando você fala da questão de Quixote, de falar do acervo, da medalha que a gente encontrou, do Cruzeiro do Sul, que era a maior condecoração dada a alguém não estrangeiro, no caso da Conchita de Moraes, que foi a mãe dela que recebeu. Eu preciso falar, eu preciso dizer que existe. O que eu vejo para o futuro, daqui a um ano as pessoas vão saber que esse acervo existe porque elas viram numa exposição, não porque elas viram entrevista minha, entende? Porque eu sensibilizo outros públicos, né? Vou te fazer uma anedota. O adolescente que não curtiu festa junina na pandemia, a criança que não fez na sua 4ª série a dança de festa junina na pandemia, ela dificilmente vai perpetuar quando ela tiver seus 20, 24 anos. Mas é aos 24 anos que ela vai defender esse movimento. Ou seja, nós teremos um hiato aqui no futuro sobre o festejo junino, porque as crianças não viveram no momento que elas tinham que viver. Que é quando você viveu, que é quando eu vivi, no período de 6, 7, 8 anos de idade. Então isso faz uma ruptura na história e na cultura brasileira. A gente não pode deixar, a gente tem que recosturar isso, sabe? Recosturando sempre, recosturando e mantendo viva essa memória de Brasília. Sim. Eu adorei a conversa e eu quero encerrar te perguntando o que é a Brasília para você. Márcia, Brasília para mim é um entrecaminho. Porque eu sou de Samambaia. Ela é o entrecaminho quando eu vou para Planaltina. Ela é o entrecaminho quando eu vou para Sobradinho. Ela é o entrecaminho da minha carreira, da minha trajetória artística. É o entrecaminho. E como qualquer bom entrecaminho, você para ver a paisagem, você para ver a arquitetura. Mas eu sei que eu passo ali para ir para outro lugar. E isso também é lindo. A Brasília é o meu entrecaminho. Eu passo por ela para algum lugar. Para falar da cultura, para falar de teatro, para falar de mim, para falar da vida. E para chegar a algum outro lugar. Tomara, é isso aí. Com certeza. Obrigada, Josuel. Muito obrigada pela entrevista. Boa sorte com esse trabalho lindo que você faz, não só no teatro, não só por Samambaia, mas principalmente por Dulcina de Moraes. Muito obrigado. Obrigada. O Sesc Cultura Quadrado volta na próxima semana. Até lá.